Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. A manhã chegou silenciosa na mansão da Rua dos Pinheiros, em São Paulo. Mariana acordou antes do alarme tocar, como sempre fazia nos últimos meses. Seu corpo já havia se acostumado com aquela rotina, com o peso da responsabilidade que carregava nos ombros. Levantou-se devagar, vestiu o uniforme azul marinho que usava todos os dias e desceu as escadas de madeira que rangiam suavemente sob seus pés. A casa era grande demais para apenas 3 pessoas, mas era ali que ela trabalhava havia quase 2 anos, cuidando de cada cômodo com dedicação. Enquanto preparava o café da manhã, seus pensamentos voaram para o pequeno Gabriel. O menino de 9 anos dormia no quarto do 2º andar, aquele que tinha a janela voltada para o jardim com jabuticabeiras. Desde o acidente que mudou tudo, Gabriel não era mais o mesmo. Mariana ainda se lembrava do dia em que chegou para trabalhar e encontrou a casa vazia, silenciosa, assombrada por uma tristeza tão profunda que parecia ter se instalado nas paredes. A senhora Ricardo, mãe de Gabriel, havia partido naquele acidente terrível na rodovia dos Bandeirantes. E o menino, que estava no banco de trás, sobreviveu, mas perdeu os movimentos das pernas. Mariana nunca havia trabalhado cuidando de uma criança com necessidades especiais, mas aprendeu rapidamente. Aprendeu a ajudar Gabriel a se vestir, a transferi-lo da cama para a cadeira de rodas, a fazer exercícios leves que o fisioterapeuta havia ensinado. Mas mais do que isso, aprendeu a ler os silêncios dele, a perceber quando estava triste, quando sentia dor, quando apenas queria ficar quieto olhando pela janela. O vínculo que se formou entre eles foi natural, como se o destino tivesse planejado tudo. Gabriel não falava muito, mas quando abria o coração era sempre para ela. Contava sobre os sonhos que tinha, sobre como sentia falta da mãe, sobre o medo que sentia quando pensava no futuro. Mariana ouvia tudo com paciência, segurava a mão dele, dizia que tudo ia ficar bem, mesmo quando ela mesma não tinha certeza disso. Ricardo, o pai de Gabriel, era outra história. Empresário bem-sucedido do ramo de tecnologia, ele havia construído um império de soluções digitais que atendia empresas por todo o país. Sua empresa ocupava 3 andares de um prédio comercial na Avenida Paulista e ele passava mais tempo lá do que em casa. Mariana entendia de certa forma. Sabia que ele carregava uma culpa imensa pelo acidente. Ele estava dirigindo naquele dia. A chuva estava forte, a pista escorregadia, e tudo aconteceu tão rápido que não houve tempo para pensar. A esposa se foi, o filho ficou sem andar, e Ricardo passou a viver em uma espécie de exílio emocional. Ele tentava compensar a ausência com presentes caros, brinquedos importados, videogames de última geração. Mas Gabriel não queria nada disso. Queria apenas que o pai olhasse para ele, conversasse, passasse um domingo em casa. Mariana tentou conversar com Ricardo algumas vezes, sugerir que ele participasse mais da rotina do menino, mas ele sempre arrumava uma desculpa. Uma reunião importante, um cliente internacional, uma viagem de negócios. Sempre tinha algo mais urgente do que o próprio filho. Foi em uma dessas viagens que tudo começou a mudar. Ricardo voltou de um congresso em Miami acompanhado. Verônica entrou na casa como se já fosse dona do lugar. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente escovados e unhas vermelhas impecáveis, ela trazia consigo uma energia que dominava qualquer ambiente. Mariana a recebeu na porta, cumprimentou com educação, mas sentiu um aperto no peito. Havia algo naquela mulher que a incomodava, embora não soubesse explicar o que era. Verônica logo assumiu o controle de tudo. Mudou a decoração da sala, trocou os quadros, contratou uma nova equipe de jardinagem. Começou a organizar jantares elegantes para os amigos de Ricardo, eventos onde Gabriel nunca era convidado a participar. O menino ficava no quarto durante essas noites, enquanto risadas e conversas ecoavam pelo andar de baixo. Mariana subia com uma bandeja de comida, sentava-se ao lado dele na cama e ficava fazendo companhia até que ele dormisse. Com o passar das semanas, Verônica começou a demonstrar interesse pela saúde de Gabriel.
mas não da forma afetuosa que Mariana esperava. Era um interesse clínico, calculado, como quem analisa um problema que precisa ser resolvido. Ela passava horas na internet, pesquisando clínicas de reabilitação, métodos experimentais, tratamentos inovadores. Falava sobre isso com Ricardo durante o jantar, mostrando vídeos de crianças que voltaram a andar depois de terapias intensivas, histórias emocionantes de superação. Ricardo ouvia tudo com atenção. Mariana percebia que ele queria acreditar, queria se agarrar a qualquer esperança de que o filho pudesse voltar a ser como antes. Verônica era habilidosa em alimentar essa esperança, em fazer parecer que tudo era possível, que bastava encontrar o lugar certo, o método certo, investir o suficiente. E Ricardo, consumido pela culpa e pelo desejo de consertar o que havia quebrado, aceitava cada sugestão como se fosse a verdade absoluta. Foi em uma tarde de quinta-feira que Verônica trouxe os folhetos. Mariana estava na lavanderia dobrando as roupas de Gabriel quando ouviu a voz animada dela vindo da sala de estar. Curiosa, aproximou-se da porta e espiou. Verônica estava sentada ao lado de Ricardo no sofá de couro, mostrando materiais, coloridos de uma clínica chamada Renascer. As imagens eram impressionantes: crianças sorrindo, piscinas terapêuticas, equipamentos modernos, jardins bem cuidados. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. A clínica ficava no interior de São Paulo, a cerca de 200 quilômetros da capital, em uma cidade pequena chamada Campos do Jordão. O site prometia tratamentos revolucionários, uma equipe multidisciplinar de especialistas, métodos que combinavam fisioterapia intensiva com suporte emocional. Havia depoimentos de pais agradecidos, vídeos de crianças dando os primeiros passos, fotos de formaturas emocionantes. Verônica lia cada detalhe em voz alta, enfatizando as palavras certas, criando uma narrativa de esperança impossível de ignorar. Ricardo estava encantado. Mariana via nos olhos dele aquele brilho de quem finalmente encontrou uma saída, uma solução para a dor que o corroía por dentro. Ele pegou o telefone e ligou para a clínica naquele mesmo instante. Agendou uma visita para a semana seguinte, pediu informações sobre vagas, valores, duração do tratamento. Verônica sorriu, satisfeita, como quem acabava de vencer uma batalha importante. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Mariana não conseguiu fechar os olhos. Ficou deitada no quarto de empregada nos fundos da casa, olhando para o teto, pensando em Gabriel. Ela sabia que o menino não estava pronto para algo assim. Ele mal conseguia lidar com as sessões de fisioterapia em casa, ficava ansioso quando tinha que sair para consultas médicas. A ideia de ficar longe, em um lugar desconhecido, cercado de estranhos, parecia aterrorizante demais. No dia seguinte, durante o café da manhã, Ricardo anunciou a novidade. Gabriel estava tomando suco de laranja quando ouviu o pai falar sobre a clínica, sobre a possibilidade de voltar a andar, sobre como aquilo seria incrível para ele. O menino parou de beber, colocou o copo sobre a mesa e olhou para o pai com os olhos arregalados. Não disse nada, apenas olhou. Mariana, que estava servindo pão na torradeira, sentiu o coração apertar. Gabriel passou o resto do dia calado. Mariana tentou conversar com ele, perguntar o que estava sentindo, mas ele apenas balançava a cabeça e desviava o olhar. À noite, quando ela foi ajudá-lo a se deitar, ele finalmente falou. A voz saiu trêmula, carregada de medo. Ele não queria ir, não queria ficar longe de casa, longe dela, longe do pai. Mariana segurou a mão dele, passou os dedos pelos cabelos castanhos e prometeu que conversaria com Ricardo, que tentaria fazer ele entender. Mas quando Mariana tentou abordar o assunto com Ricardo, ele não quis ouvir. Disse que era pela saúde do menino, que era a melhor opção, que Verônica havia pesquisado muito e encontrado a melhor clínica do estado. Disse que Gabriel precisava de tratamento especializado, de uma rotina estruturada, de profissionais qualificados. Mariana tentou argumentar que o menino estava assustado, que precisava de tempo, mas Ricardo estava irredutível. Verônica, que ouvia a conversa encostada na parede do corredor, sorriu discretamente. Os dias seguintes foram tensos.
Ricardo e Verônica viajaram até Campos do Jordão para conhecer a clínica Renascer. Voltaram encantados, trazendo mais fotos, mais promessas, mais certezas. Assinaram o contrato sem hesitar, pagaram a entrada de um tratamento que duraria 6 meses, reservaram uma vaga para Gabriel começar em 2 semanas. Tudo estava decidido e ninguém havia perguntado ao menino o que ele realmente queria. Mariana observava tudo com um aperto crescente no peito. Ela via Verônica manipulando Ricardo com uma habilidade impressionante, usando palavras doces, argumentos racionais, promessas de um futuro melhor. Via Ricardo se agarrando àquela esperança como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. E via Gabriel se fechando cada vez mais, se isolando, perdendo o pouco de luz que ainda havia em seus olhos. Na noite anterior à partida, Verônica chamou Gabriel para uma conversa particular no escritório. Mariana estava passando pano no corredor quando ouviu a voz dela, suave e controlada, falando com o menino. Ela dizia que ele precisava ser forte, que aquilo era pelo bem dele, que se ele amava o pai de verdade, precisava aceitar o tratamento sem reclamar. Dizia que Ricardo já havia sofrido demais, que não merecia ver o filho sendo egoísta, pensando apenas em si mesmo. Gabriel tentou argumentar, dizer que estava com medo, mas Verônica interrompeu. Disse que medo era coisa de criança mimada, que ele precisava crescer, amadurecer, enfrentar os desafios. Quando Gabriel saiu do escritório, Mariana viu que ele estava chorando. As lágrimas desciam silenciosas pelo rosto do menino, e ele nem tentava escondê-las. Ela o levou para o quarto, ajudou-o a se deitar, ficou ao lado dele até que o choro cessou e ele adormeceu. Naquela noite, Mariana tomou uma decisão. Não importava o que acontecesse, ela não abandonaria Gabriel. Encontraria uma forma de protegê-lo, mesmo que isso significasse ir contra a vontade de Ricardo e Verônica. A manhã, do dia da partida, chegou fria e nublada. Mariana acordou com um peso no peito, como se estivesse prestes a perder algo muito importante. Desceu até a cozinha e preparou o café da manhã favorito de Gabriel, panquecas com mel e morangos. Mas quando levou a bandeja até o quarto dele, encontrou o menino acordado, sentado na cadeira de rodas, olhando pela janela. Ele nem tocou na comida. Apenas olhava para o jardim, para as jabuticabeiras que ele tanto gostava, como se estivesse se despedindo. Às 10 da manhã a campainha tocou. Mariana abriu a porta e encontrou um homem, de terno cinza, sério, formal. Ele se apresentou como representante da clínica Renascer, enviado para buscar Gabriel e levá-lo até Campos do Jordão. Tinha uma pasta de documentos, um termo de responsabilidade que Ricardo precisava assinar, instruções detalhadas sobre o que levar e o que deixar em casa. Tudo muito profissional, muito organizado, muito frio. Ricardo desceu as escadas, assinou os papéis, apertou a mão do homem. Verônica estava ao lado dele, sorrindo, dizendo que tudo ficaria bem, que logo Gabriel estaria de volta, mais forte, mais saudável. Mariana subiu até o quarto para ajudar o menino a se arrumar. Enquanto colocava as roupas dele em uma mala pequena, sentiu as mãos tremerem. Gabriel a observava em silêncio, e ela sabia que ele estava esperando que ela fizesse algo, que o salvasse de alguma forma. Mas o que ela poderia fazer? Era apenas uma funcionária. Não tinha poder, não tinha voz, não tinha direito de interferir nas decisões da família. Ainda assim, quando terminou de arrumar a mala, ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas de Gabriel e segurou as mãos dele. Olhou nos olhos castanhos do menino e fez uma promessa. Disse que não importava o que acontecesse, ela estaria ali. Disse que ele não estava sozinho, que ela cuidaria dele à distância, que faria tudo o que estivesse ao alcance dela para trazê-lo de volta. Gabriel acenou com a cabeça, tentando ser forte, tentando não chorar. Mariana o abraçou, sentindo as costelas finas do menino contra o próprio corpo, sentindo o coração dele batendo acelerado dentro do peito pequeno. Ficaram assim por alguns minutos, até que ouviram a voz de Ricardo chamando do andar de baixo. Mariana levou Gabriel até a porta. O homem de terno já estava esperando ao lado de uma van adaptada, com uma rampa especial para cadeiras de rodas. Ricardo se despediu do filho com um beijo na testa,
prometendo visitá-lo em breve, dizendo que aquilo era para o bem dele. Verônica acenou de longe, sem se aproximar, sem demonstrar qualquer emoção real. E Mariana ficou ali, na porta, observando a van partir pela Rua dos Pinheiros, levando embora a criança que ela havia aprendido a amar como se fosse sua. Quando o veículo desapareceu na curva, Mariana sentiu as pernas fraquejarem. Apoiou-se no batente da porta, fechou os olhos e respirou fundo. Não chorou. Não podia chorar. Precisava ser forte. Precisava estar alerta, porque algo dentro dela, um instinto profundo e antigo, dizia que aquilo estava errado. Que a clínica Renascer não era o que parecia. Que Gabriel estava em perigo. E ela não descansaria até descobrir a verdade. Os primeiros dias sem Gabriel foram estranhos. A casa parecia ainda mais vazia, ainda mais silenciosa. Mariana cumpria suas tarefas com automatismo, limpando cômodos que ninguém usava, preparando refeições que Ricardo mal tocava. Ele estava sempre trabalhando, sempre ocupado, sempre fugindo. Verônica, por outro lado, parecia mais relaxada, mais satisfeita. Passava as tardes no salão de beleza, saía para almoçar com amigas, organizava a decoração da casa como se finalmente tivesse liberdade para fazer o que quisesse. Mariana observava tudo calada. Observava e esperava, porque ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, algo iria acontecer. E quando acontecesse, ela estaria pronta. A primeira semana se passou. Então a segunda. Ricardo ligava para a clínica todos os dias, mas as conversas eram sempre breves, sempre padronizadas. Os atendentes diziam que Gabriel estava se adaptando bem, que participava das atividades, que estava progredindo. Mas nunca deixavam Ricardo falar diretamente com o filho. Sempre tinham uma desculpa. Ele estava em terapia, estava descansando, estava em uma atividade em grupo. Ricardo aceitava as explicações sem questionar, confiante de que estava fazendo a coisa certa. Mas Mariana não aceitava. Ela conhecia Gabriel, sabia que ele não se adaptaria tão facilmente, sabia que ele estaria assustado, ansioso, provavelmente sem dormir direito. E o fato de a clínica não permitir nenhum contato direto a deixava profundamente inquieta. Foi então que ela decidiu começar sua própria investigação, sozinha, em silêncio, sem contar a ninguém. Porque se havia algo errado naquela clínica, ela precisava descobrir. E se Gabriel precisasse de ajuda, ela seria a única pessoa disposta a dá-la. A campainha da mansão tocou novamente em uma manhã qualquer, mas desta vez ninguém estava esperando visitas. Mariana abriu a porta e encontrou um entregador com um pacote. Era uma encomenda para Ricardo, mas quando ela assinou o recebimento e levou a caixa até o escritório, algo chamou sua atenção. No canto da embalagem havia um carimbo discreto. Clínica Renascer. Mariana olhou ao redor. A casa estava vazia. Ricardo havia saído cedo para uma reunião. Verônica estava em um spa. Ela estava sozinha. Sem pensar duas vezes, abriu o pacote com cuidado. Dentro havia fotos. Fotos de Gabriel e outras crianças, todas usando uniformes padronizados, todas com sorrisos que pareciam ensaiados. Havia também um relatório, com palavras técnicas e gráficos coloridos, mostrando o suposto progresso do menino. Mas havia algo estranho. As fotos pareciam artificiais demais. Os sorrisos eram forçados. E nos olhos de Gabriel, mesmo através da fotografia, Mariana conseguia ver o vazio. Conseguia ver o medo. Ela guardou as fotos de volta na caixa, recolocou tudo no lugar e subiu correndo para o próprio quarto. Pegou o celular e começou a pesquisar. Digitou o nome da clínica Renascer, procurou avaliações, comentários, qualquer informação que pudesse encontrar. O que descobriu a deixou gelada. Havia relatos apagados, denúncias vagas, comentários deletados, mas nas entrelinhas, nas palavras cuidadosamente escolhidas de pais preocupados, Mariana começou a montar um quebra-cabeça aterrorizante. Aquela clínica não era o paraíso que prometia ser. Aquela clínica escondia segredos, segredos que ela estava determinada a revelar. Mariana passou a noite toda acordada, sentada na cama do pequeno quarto que ocupava nos fundos da mansão,
lendo tudo o que conseguia encontrar sobre a Clínica Renascer. Quanto mais procurava, mais suas suspeitas se confirmavam. Havia um fórum antigo, quase esquecido na internet, onde alguns pais haviam compartilhado experiências. As mensagens eram de anos atrás, muitas já deletadas, mas algumas ainda permaneciam ali como fantasmas digitais de um passado que alguém tentou apagar. Uma mãe escreveu que seu filho havia voltado diferente da clínica. Mais quieto, mais assustado, com pesadelos constantes. Outro pai mencionou que nunca conseguiu falar com a filha durante os 3 meses em que ela ficou internada e que, quando finalmente a buscou, ela se recusava a falar sobre o que havia acontecido lá dentro. Havia comentários sobre métodos rígidos demais, sobre punições disfarçadas de disciplina, sobre promessas não cumpridas, mas nada concreto o suficiente para uma denúncia formal. Apenas suspeitas, medos e intuições de pais que sabiam que algo estava errado, mas não conseguiam provar. Mariana salvou tudo o que encontrou em uma pasta secreta no celular. Fez capturas de tela, anotou nomes, datas, detalhes. Sabia que precisaria de provas sólidas se quisesse convencer Ricardo de que havia cometido um erro terrível. E conhecia o empresário bem o suficiente para saber que ele não aceitaria argumentos baseados apenas em intuição. Precisava de fatos, de evidências, de algo impossível de ignorar. Nos dias seguintes, Mariana manteve sua rotina normal, mas sua mente estava constantemente em Campos do Jordão, imaginando o que Gabriel estaria passando naquele exato momento. Ela o imaginava em um quarto frio, cercado de estranhos, sem ninguém para abraçá-lo quando tivesse medo. Imaginava as noites em que ele acordava chorando, chamando pela mãe que se foi, e não tinha ninguém para acalmá-lo. A cada pensamento desses, sentia uma dor física no peito, como se estivesse sendo perfurada por dentro. Ricardo continuava mergulhado no trabalho. Saía de manhã cedo e voltava tarde da noite, muitas vezes trazendo Verônica junto. Ela havia se tornado uma presença constante em sua vida, acompanhando-o em jantares de negócios, eventos sociais, viagens de fim de semana. Mariana observava como Verônica controlava cada aspecto da vida de Ricardo com uma sutileza impressionante. Ela sugeria quais roupas ele deveria usar, quais restaurantes frequentar, com quem se reunir. E Ricardo, perdido em sua própria culpa e solidão, aceitava tudo sem questionar, agradecido por ter alguém que parecia se importar. Mas Mariana via além da fachada. Via como Verônica desviava qualquer conversa que envolvesse Gabriel, como mudava de assunto quando Ricardo mencionava visitar a clínica, como sempre tinha uma desculpa para adiar, para esperar mais um pouco, para deixar que o tratamento seguisse seu curso sem interferências. Ela estava mantendo pai e filho separados deliberadamente, e Mariana não conseguia entender por quê. O que aquela mulher ganhava com isso? O que ela realmente queria? Uma noite, 2 semanas depois da partida de Gabriel, Mariana estava lavando a louça do jantar quando ouviu uma discussão vindo do escritório. Ela reconheceu imediatamente a voz de Ricardo, mais alta do que o normal, carregada de frustração. Ele estava ao telefone e parecia contrariado. Mariana secou as mãos no avental e se aproximou discretamente do corredor que dava para o escritório. Ricardo estava dizendo que queria ir visitar Gabriel no fim de semana, que já havia passado tempo demais, que precisava ver o filho com os próprios olhos. Do outro lado da linha, Mariana podia ouvir vagamente a voz de alguém respondendo. A conversa se estendeu por alguns minutos, com Ricardo insistindo e a outra pessoa, provavelmente alguém da clínica, apresentando objeções. No fim, Ricardo desligou o telefone com força, claramente insatisfeito. Verônica entrou no escritório logo em seguida. Mariana ouviu a voz dela, suave e controladora, acalmando Ricardo. Ela dizia que a clínica sabia o que estava fazendo, que visitas na fase inicial do tratamento poderiam atrapalhar o progresso de Gabriel, que era melhor esperar até que ele estivesse mais adaptado. Dizia que demonstrações de ansiedade dos pais poderiam deixar a criança insegura, atrapalhar o processo de independência que ele precisava desenvolver.
Cada argumento era cuidadosamente elaborado, racional, difícil de contestar. Mariana apertou os punhos, sentindo a raiva crescer dentro dela. Como aquela mulher conseguia manipular Ricardo com tanta facilidade? Como ele não percebia o que estava acontecendo bem debaixo do próprio nariz? Ela quis entrar no escritório, confrontar Verônica, gritar a verdade que estava tão clara para ela. Mas sabia que não adiantaria. Ricardo não acreditaria nela. Não ainda. Não sem provas concretas. Foi naquela noite que Mariana tomou uma decisão arriscada. Ela precisava ir até Campos do Jordão. Precisava ver a clínica com os próprios olhos, confirmar suas suspeitas, encontrar algo que pudesse usar para tirar Gabriel daquele lugar. Mas não podia simplesmente pedir folga e viajar. Verônica desconfiaria imediatamente. Precisava de um plano melhor. Nos dias seguintes, Mariana começou a fingir que estava doente. Tossia de vez em quando. Reclamava de dor de cabeça. Movia-se mais devagar do que o normal. Verônica mal notava, ocupada demais com seus próprios afazeres, mas Ricardo demonstrou alguma preocupação. Perguntou se ela precisava ir ao médico, se queria alguns dias de folga para descansar. Mariana agradeceu a gentileza, mas disse que conseguiria continuar trabalhando. No entanto, uma semana depois, ela disse que uma tia havia ficado doente em Sorocaba e que precisaria viajar no fim de semana para visitá-la. Ricardo autorizou sem problemas, até se ofereceu para pagar o transporte. Mariana agradeceu, sentindo-se culpada pela mentira, mas sabendo que era necessária. Não havia outro caminho. Gabriel precisava dela e ela faria o que fosse preciso. No sábado pela manhã, Mariana pegou o ônibus na rodoviária do Tietê, mas em vez de ir para Sorocaba, comprou uma passagem para Campos do Jordão. A viagem levou quase 4 horas, serpenteando pelas montanhas da Serra da Mantiqueira. Durante todo o trajeto, Mariana ficou olhando pela janela, vendo a paisagem mudar à medida que subiam. As árvores ficavam mais densas, o ar mais frio, e uma neblina fina começava a cobrir as estradas. Quando chegou a Campos do Jordão, já era meio-dia. A cidade era bonita, com suas construções em estilo europeu, pinheiros altíssimos e um ar gelado que cortava a pele. Turistas circulavam pelas ruas tirando fotos, entrando em lojas de chocolates e malhas. Mas Mariana não estava ali para passear. Tinha uma missão. Pegou um táxi e deu o endereço da clínica Renascer. O motorista, um senhor de cabelos grisalhos, olhou para ela pelo retrovisor com uma expressão curiosa. Perguntou se ela tinha algum parente internado lá. Mariana hesitou por um momento, mas decidiu ser sincera. Disse que estava preocupada com uma criança que conhecia. O motorista acenou com a cabeça, como se entendesse, mas não disse mais nada durante o resto do trajeto. A clínica ficava afastada do centro da cidade, no meio de uma área arborizada e isolada. Quando o táxi parou em frente ao portão principal, Mariana sentiu um aperto no estômago. O lugar era exatamente como nas fotos, um grande casarão branco, cercado por jardins bem cuidados, com uma cerca alta e um portão de ferro. Mas havia algo perturbador na perfeição daquele cenário. Era limpo demais, silencioso demais, organizado demais. Mariana desceu do táxi, pagou a corrida e se aproximou do portão. Havia um interfone ao lado e ela apertou o botão. Uma voz feminina atendeu, formal e fria. Mariana se apresentou como tia de Gabriel. Disse que estava na cidade a passeio e queria visitá-lo rapidamente. A voz do outro lado hesitou. Depois disse que seria necessário agendar visitas com antecedência, que não era permitido receber parentes sem aviso prévio. Mariana insistiu. Disse que havia viajado de longe, que seria apenas alguns minutos, mas a resposta foi firme. Sem agendamento prévio, não havia visitas. Frustrada, Mariana se afastou do portão e caminhou pela rua, procurando uma forma de ver o que estava acontecendo do lado de dentro. A cerca era alta, mas em alguns pontos havia frestas entre as árvores. Ela encontrou um lugar discreto, escondeu-se atrás de um tronco grosso e observou. O que viu a deixou nauseada. No pátio interno da clínica, várias crianças estavam andando em fila, todas usando uniformes azuis idênticos, todas em silêncio absoluto. Não havia brincadeiras,
Não havia risos, não havia nenhum sinal de vida infantil. Apenas aquela fila organizada, movendo-se como robôs programados. Um adulto caminhava ao lado da fila, observando atentamente, como um guarda vigiando prisioneiros. Mariana procurou Gabriel entre as crianças, mas de longe era difícil identificá-lo. Havia várias cadeiras de rodas, vários meninos da mesma idade. Ela ficou ali por quase 1 hora, observando, tentando encontrar algo, qualquer coisa que pudesse usar. Mas tudo era tão controlado, tão ensaiado, tão perfeitamente escondido dos olhos de fora. Quando o sol começou a se pôr, Mariana sabia que precisava voltar. Não podia arriscar ser descoberta ali. Pegou outro táxi, voltou para o centro da cidade e procurou um hotel barato para passar a noite. Deitada na cama pequena e desconfortável, ela não conseguiu dormir. Ficou repassando tudo o que havia visto, tudo o que havia sentido, tentando montar um plano. No domingo pela manhã, antes de voltar para São Paulo, Mariana decidiu fazer mais uma tentativa. Voltou até a clínica, mas desta vez procurou a entrada dos funcionários nos fundos do prédio. Esperou até que alguém saísse, e quando uma jovem de uniforme branco apareceu, Mariana se aproximou dela. A moça era nova, não devia ter mais de 25 anos. Mariana se apresentou, disse que estava preocupada com uma criança que estava internada ali, perguntou se ela poderia responder algumas perguntas. A funcionária olhou ao redor, nervosa, como se tivesse medo de ser vista conversando. Mas algo na expressão de Mariana a convenceu. Ela concordou em falar, mas rapidamente longe dali. Elas caminharam até uma pracinha próxima, deserta naquela manhã fria de domingo. Sentaram-se em um banco de madeira e Mariana começou a fazer perguntas. A funcionária, que se apresentou como Júlia, hesitou no início, mas aos poucos começou a falar. Confirmou o que Mariana já suspeitava. As crianças eram mantidas sob um regime rígido, sem contato com o mundo exterior, submetidas a métodos questionáveis que muitas vezes ultrapassavam os limites do aceitável. Júlia disse que já havia pensado em denunciar, mas tinha medo de perder o emprego, de ser processada por quebra de sigilo. Mariana segurou as mãos da moça e agradeceu pela coragem de falar. Pediu que Júlia ficasse atenta a Gabriel, que tentasse protegê-lo dentro do possível. A funcionária prometeu que tentaria, mas disse que não podia garantir nada. A clínica tinha olhos em todos os lugares e qualquer desvio do protocolo era severamente punido. Quando Mariana voltou para São Paulo naquela tarde, sabia que tinha confirmado seus piores medos. Gabriel estava em perigo e ela precisava tirá-lo dali o quanto antes. Mas como? Como convencer Ricardo sem provas concretas? Como enfrentar Verônica sem ser demitida ou ignorada? A resposta veio alguns dias depois, de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Gabriel acordou no escuro, desorientado. Por um momento não sabia onde estava. O teto era diferente. As paredes eram brancas demais. O cheiro era estranho. Então a memória voltou como um soco no estômago. A clínica, Campos do Jordão, a separação da casa, de Mariana, do pai. Sentiu um aperto na garganta e teve que respirar fundo para não começar a chorar. Não podia chorar. Precisava ser forte. Era o que Verônica havia dito. O quarto que dividia com outros 3 meninos era pequeno e sem personalidade. 4 camas dispostas em fileira, 4 armários metálicos, uma janela com grades que dava para o jardim interno. As paredes eram brancas, sem quadros, sem cores, sem nada que pudesse tornar aquele espaço mais acolhedor. Gabriel olhou para o relógio digital na parede. 5:30 da manhã. Ainda estava escuro lá fora, mas já ouvia movimentos no corredor. Passos apressados, portas se abrindo, vozes baixas dando ordens. Um dos colegas de quarto, um garoto ruivo de uns 12 anos que se chamava Pedro, já estava acordado e vestindo o uniforme azul. Gabriel o observou por um momento, notando como ele se movia com rapidez e eficiência, como se aquela rotina já estivesse gravada em seus músculos. Pedro percebeu o olhar e se aproximou da cama. De Gabriel. Você precisa se aprontar rápido, sussurrou, olhando nervoso para a porta. Se atrasar, perde o café da manhã. E confie em mim, você não quer perder o café da manhã. Gabriel assentiu e começou a se vestir.
Seus movimentos eram mais lentos, ainda não tinha desenvolvido a agilidade necessária para se transferir da cama para a cadeira de rodas sem ajuda. Em casa, Mariana sempre o ajudava, com paciência e carinho, conversando enquanto o vestia, fazendo piadas para deixá-lo mais tranquilo. Aqui estava sozinho. Pedro tentou ajudar, mas foi interrompido pela voz áspera de um cuidador que entrou no quarto. Nada de ajuda entre vocês. Cada um é responsável por si mesmo. É para desenvolver independência. Gabriel se esforçou, sentindo os músculos dos braços arderem com o esforço. Finalmente conseguiu se transferir para a cadeira e vestir o uniforme. Quando terminou, já estava suando, exausto antes mesmo de o dia começar. O cuidador fez um sinal com a cabeça, indicando que ele deveria seguir para o refeitório junto com os outros. O refeitório era um salão grande e frio, com mesas compridas e bancos de plástico. Dezenas de crianças já estavam lá, todas sentadas em silêncio, esperando. Gabriel procurou um lugar vazio e se posicionou na ponta de uma das mesas. Ninguém conversava, ninguém se mexia. Todos apenas olhavam para a frente, como se tivessem sido treinados para isso. Uma funcionária entrou empurrando um carrinho com bandejas de comida. Distribuiu os pratos rapidamente. Pão sem manteiga, um copo de leite e uma fruta pequena. Gabriel olhou para a porção e sentiu o estômago roncar. Em casa, Mariana sempre preparava um café da manhã farto, com ovos mexidos, suco de laranja natural, bolos caseiros. Aqui mal havia o suficiente para saciar a fome. Você tem 15 minutos para comer, anunciou a funcionária, olhando para o relógio na parede. Depois disso, todos vão para as atividades matinais. Gabriel comeu devagar, observando as outras crianças ao redor. Todas mastigavam em silêncio, de cabeça baixa, como se tivessem medo de chamar atenção. Havia meninos e meninas de várias idades, alguns em cadeiras de rodas como ele, outros com muletas, alguns aparentemente sem nenhuma limitação física visível. Todos compartilhavam a mesma expressão: olhos vazios, rostos cansados, uma resignação profunda que não combinava com a infância. Depois do café, Gabriel foi levado para a primeira sessão de fisioterapia. A sala era equipada com aparelhos modernos, exatamente como nas fotos que Verônica havia mostrado ao pai. Havia esteiras, pesos, barras paralelas, equipamentos que Gabriel nunca tinha visto antes. Tudo muito profissional, muito organizado. Mas havia algo faltando. Não havia calor humano, não havia encorajamento gentil, não havia espaço para dor ou cansaço. O fisioterapeuta era um homem alto e musculoso, de expressão séria. Ele instruiu Gabriel a fazer uma série de exercícios, sem explicar o propósito de cada um, sem perguntar como ele se sentia. Gabriel tentou seguir as instruções, mas seus músculos protestavam. As pernas, imóveis há tanto tempo, pareciam pesar toneladas. Os braços, sobrecarregados por terem que compensar a falta de movimento das pernas, tremiam de exaustão. Continue, ordenou o fisioterapeuta quando Gabriel pausou para descansar. Sem paradas. É assim que se constrói força. Gabriel tentou explicar que estava doendo muito, que precisava de um momento. Mas o homem apenas apontou para os equipamentos impaciente. Ou você faz os exercícios, ou perde os privilégios do dia. Sem televisão, sem leitura, sem sobremesa no jantar. Assustado, Gabriel voltou aos exercícios, sentindo lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Não de dor física, mas de humilhação, de solidão, de medo. Onde estava o pai? Por que ele o havia mandado para aquele lugar? O que ele havia feito de errado para merecer aquilo? A rotina seguiu assim pelos próximos dias. Acordar cedo, café da manhã insuficiente, fisioterapia brutal, aulas em uma sala sem janelas onde um professor desinteressado passava lições que ninguém prestava atenção, mais exercícios à tarde, jantar escasso e cama às 8 da noite. Não havia momentos de lazer, não havia brincadeiras, não havia nada que lembrasse uma infância normal. E o pior de tudo, não havia contato com o mundo exterior. Os telefones celulares haviam sido confiscados no primeiro dia. Não era permitido fazer ligações,
enviar mensagens ou receber visitas sem autorização prévia da direção. Gabriel perguntou quando poderia falar com o pai, mas sempre recebia a mesma resposta. Em breve, quando você estiver mais adaptado, quando completar a primeira fase do tratamento. As respostas eram vagas, nunca específicas, sempre deixando uma promessa no ar que nunca se concretizava. Gabriel começou a perceber outros detalhes inquietantes. Algumas crianças desapareciam por dias e voltavam diferentes, mais quietas, mais assustadas, com olheiras profundas e mãos que tremiam. Quando ele perguntou a Pedro onde elas haviam estado, o garoto ruivo olhou ao redor antes de responder em um sussurro quase inaudível. Sala de isolamento. Para quem não obedece às regras, você não quer ir lá. Gabriel sentiu um calafrio percorrer a espinha. Que tipo de lugar isolava crianças? Que tipo de tratamento envolvia punições tão severas? Ele começou a entender que aquilo não era uma clínica de reabilitação. Era outra coisa, algo muito pior. À noite, deitado na cama dura e desconfortável, Gabriel ficava olhando para o teto e pensando em Mariana. Lembrava do jeito carinhoso como ela o tratava, das histórias que contava antes de ele dormir, das risadas que compartilhavam quando assistiam desenhos animados juntos. Mariana havia prometido que cuidaria dele, que não o abandonaria. Mas onde ela estava agora? Por que não vinha buscá-lo? Ele não sabia que, naquele exato momento, Mariana estava lutando uma batalha própria em São Paulo. Enquanto Gabriel sofria em silêncio em Campos do Jordão, Mariana voltou da viagem ainda mais determinada. A conversa com Júlia, a funcionária da clínica, havia confirmado tudo o que ela temia. Agora precisava agir, mas sabia que precisava ser estratégica. Um movimento em falso e poderia perder a única chance de salvar Gabriel. De volta à mansão, Mariana manteve a fachada de normalidade. Cumpria suas tarefas diárias, limpava a casa, preparava as refeições, respondia educadamente quando Ricardo ou Verônica lhe dirigiam a palavra. Mas por dentro estava em constante estado de alerta, observando cada movimento, cada conversa, cada documento que passava por suas mãos. Verônica continuava controlando cada aspecto da vida de Ricardo. Mariana a observava durante os jantares, vendo como ela direcionava as conversas, como desviava qualquer menção a Gabriel, como mantinha Ricardo ocupado e distraído. Era uma manipulação sutil, quase imperceptível, mas Mariana a via claramente. Verônica estava construindo uma vida onde Gabriel não tinha lugar, onde o menino era apenas um inconveniente temporário que logo seria resolvido. Uma noite, Mariana estava arrumando a sala de estar quando ouviu Verônica ao telefone. Ela estava no escritório com a porta entreaberta, falando em voz baixa, mas não baixa o suficiente. Mariana parou de passar o pano nos móveis e prestou atenção. Sim, tudo está indo conforme o planejado, dizia Verônica. Ele está completamente convencido de que a clínica é a melhor opção. Não faz ideia do que realmente acontece lá. E quando perceber, será tarde demais. O menino já estará completamente moldado ao nosso protocolo. Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Havia mais gente envolvida nisso. Verônica não estava agindo sozinha. Havia um plano maior, algo que ia além de simplesmente afastar Gabriel do pai. Mas o quê? O que eles realmente queriam? Ela continuou ouvindo, mas Verônica percebeu a presença dela e fechou a porta bruscamente. Mariana voltou rapidamente ao trabalho, fingindo que não havia escutado nada. Mas agora tinha mais uma peça do quebra-cabeça. Precisava descobrir quem estava do outro lado daquela ligação e qual era o verdadeiro objetivo de Verônica. Nos dias seguintes, Mariana começou a prestar ainda mais atenção nos movimentos de Verônica. Notou que ela recebia muitas encomendas, pacotes que chegavam endereçados a ela e que ela guardava trancados em um armário no quarto. Notou também que ela tinha reuniões frequentes fora de casa, sempre usando a desculpa de compromissos sociais ou consultas de beleza. Mas havia algo calculado demais nessas saídas, algo que não batia com a narrativa que ela construía. Mariana sabia que precisava de acesso àquele armário. Precisava ver o que Verônica estava escondendo. Mas como? O quarto do casal era território proibido para ela.
Só entrava lá para limpar, e sempre com Verônica por perto, supervisionando cada movimento. A oportunidade surgiu 2 semanas depois da ida de Mariana a Campos do Jordão. Ricardo precisou viajar para Brasília para uma reunião importante com investidores. Seria uma viagem de 3 dias. Verônica tentou convencê-lo a deixá-la ir junto, mas ele disse que seria uma viagem de negócios estritamente, sem tempo para passeios. Verônica insistiu, mas Ricardo foi firme. Precisava se concentrar, fechar um acordo crucial para a empresa. Na manhã em que Ricardo partiu para o aeroporto, Mariana observou Verônica pela janela. A mulher estava inquieta, caminhando de um lado para o outro na sala, falando ao telefone em tom irritado. Algo a estava incomodando. A ausência de Ricardo, talvez, a perda de controle temporária, a impossibilidade de vigiar cada movimento dele. Por volta das 2 da tarde, Verônica saiu. Disse a Mariana que tinha uma sessão de spa agendada e que voltaria apenas no final da noite. Mariana acenou com a cabeça, desejou uma boa tarde e fechou a porta assim que a mulher entrou no carro e partiu. Agora ou nunca. Mariana subiu correndo as escadas, o coração batendo tão forte que parecia prestes a sair do peito. Entrou no quarto do casal, um espaço amplo e decorado com móveis caros e um enorme closet. Procurou o armário que Verônica sempre trancava. Estava ali, no canto do closet, fechado com um cadeado. Mariana tentou forçar, mas era impossível sem as ferramentas certas. Olhou ao redor, desesperada. Precisava encontrar as chaves. Onde Verônica as guardaria? Começou a procurar nas gavetas da penteadeira, entre as roupas, dentro das bolsas. Nada. Estava prestes a desistir quando teve uma ideia. Olhou para a mesinha de cabeceira do lado da cama que Verônica usava. Abriu a gaveta e lá estava, um molho de chaves pequenas. Com as mãos tremendo, Mariana experimentou cada chave até encontrar a certa. O cadeado abriu com um clique suave. Ela puxou a porta do armário e o que viu a deixou sem ar. Havia pastas e mais pastas, organizadas por datas. Mariana pegou a primeira e começou a folhear. Eram contratos, documentos financeiros, relatórios médicos. Mas não eram relatórios normais. Eram descrições detalhadas de protocolos experimentais, métodos de condicionamento comportamental, técnicas de controle emocional, tudo relacionado à Clínica Renascer. Ela continuou lendo, e a cada página sentia a náusea aumentar. As crianças não estavam sendo tratadas, estavam sendo condicionadas, moldadas para se tornarem obedientes, submissas, completamente dependentes da aprovação de figuras de autoridade. E tudo isso era feito através de isolamento, privação de alimento, manipulação psicológica e, em casos extremos, contenção física. Havia fotos também. Fotos de crianças antes e depois do tratamento. Os rostos sorridentes e vivos nas fotos de antes contrastavam drasticamente com as expressões vazias e assustadas das fotos de depois. E no meio daquelas fotos, Mariana encontrou Gabriel. Já havia uma pasta com o nome dele. Já havia registros de suas primeiras semanas na clínica. Ela leu os relatórios sobre Gabriel e sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. O menino estava sendo descrito como resistente ao protocolo, emocionalmente instável, necessitando de intervenção mais rigorosa. Havia anotações sobre reduzir suas porções de comida até que demonstrasse comportamento cooperativo, sobre isolá-lo dos outros meninos quando demonstrasse sinais de tristeza ou saudade de casa. Mariana pegou o celular e começou a fotografar tudo. Cada página, cada foto, cada relatório. Suas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram borradas, mas ela continuou. Precisava de provas. Precisava de algo concreto para mostrar a Ricardo, algo que ele não pudesse ignorar ou racionalizar. Estava tão concentrada fotografando os documentos que quase não ouviu o barulho da porta da frente se abrindo. Quase, mas o som das chaves batendo contra a mesa do hall de entrada a trouxe de volta à realidade como um choque elétrico. Verônica havia voltado. O pânico tomou conta de Mariana. Ela guardou rapidamente as pastas de volta no armário, trancou o cadeado,
Colocou as chaves de volta na gaveta e correu para fora do quarto. Desceu as escadas o mais silenciosamente que conseguiu, tentando controlar a respiração, tentando não parecer culpada. Quando chegou ao final da escada, encontrou Verônica no hall. A mulher a olhou com desconfiança. O que você estava fazendo no andar de cima? Mariana engoliu em seco e forçou um sorriso. Estava trocando os lençóis do quarto de hóspedes, senhora. Sempre faço isso nas quintas-feiras. Verônica continuou olhando para ela, avaliando, procurando sinais de mentira. Mariana manteve o olhar firme, rezando para que sua voz não tremesse. Finalmente, Verônica desviou os olhos e subiu as escadas sem dizer nada. Mariana esperou até ouvi-la entrar no quarto e fechar a porta. Então, praticamente correu para seu próprio quarto nos fundos da casa, trancou-se lá dentro e desabou na cama. Tinha conseguido. Tinha as provas. Agora só precisava decidir o que fazer com elas. Mas antes de confrontar Ricardo, precisava de mais uma coisa. Precisava de algo que mostrasse o verdadeiro estado de Gabriel. Algo que viesse diretamente dele. Precisava de um contato, uma mensagem, qualquer coisa que provasse que o menino estava sofrendo. E foi aí que ela lembrou de Júlia, a funcionária que conheceu em Campos do Jordão. Pegou o celular e procurou o número que Júlia havia dado a ela. Digitou uma mensagem curta e direta. Preciso que você entregue algo para o Gabriel. É urgente. A resposta veio alguns minutos depois. É arriscado. Posso perder meu emprego. Mariana digitou de volta. Eu sei, mas se não fizermos nada, vamos perder muito mais. Esse menino precisa de ajuda, por favor. Houve uma longa pausa. Mariana ficou olhando para a tela do celular, contando os segundos, torcendo para que Júlia aceitasse. Finalmente, a resposta apareceu. O que você quer que eu entregue? Mariana sentiu uma onda de alívio. Vou enviar pelo correio um caderno pequeno e um lápis. Você pode dar a ele sem que ninguém veja? Posso tentar. Mas ele vai ter que esconder muito bem. Se descobrirem, tanto eu quanto ele teremos problemas sérios. Eu entendo. Diga a ele para escrever tudo o que está acontecendo. Tudo mesmo. E para me devolver o caderno assim que puder. Júlia concordou. Mariana foi até uma papelaria próxima, comprou um caderno pequeno, fino o suficiente para ser facilmente escondido, e um lápis. Embrulhou tudo em um pacote discreto e enviou para o endereço que Júlia forneceu. Agora era só esperar e rezar para que tudo desse certo. Em Campos do Jordão, Gabriel estava cada vez mais magro, mais cansado, mais desesperado. As semanas se arrastavam como anos, e ele começava a perder a esperança de que alguém viria resgatá-lo. Talvez o pai realmente acreditasse que aquilo era o melhor para ele. Talvez Mariana tivesse esquecido dele. Talvez ele ficaria preso naquele lugar para sempre. Foi em uma dessas noites de desespero que Júlia se aproximou dele. Era tarde. Todos os outros meninos já estavam dormindo. Ela entrou no quarto em silêncio, ajoelhou-se ao lado da cama de Gabriel e sussurrou seu nome. Gabriel acordou assustado, mas ela colocou um dedo nos lábios, pedindo silêncio. Então, tirou de dentro do jaleco um pequeno caderno e um lápis, entregou a ele e sussurrou. Uma amiga sua mandou isso. Ela disse para você escrever tudo o que está acontecendo aqui, mas você precisa esconder muito bem. Se descobrirem, vamos ter muitos problemas. Gabriel segurou o caderno como se fosse o objeto mais precioso do mundo. Uma amiga, Mariana. Tinha que ser ela. Ela não havia esquecido dele, ainda se importava. Com lágrimas nos olhos, ele olhou para Júlia e sussurrou. Obrigado. Ela sorriu tristemente e se afastou, deixando-o sozinho na escuridão do quarto. Gabriel escondeu o caderno sob o colchão e fechou os olhos. Pela primeira vez em semanas, sentiu algo parecido com esperança crescendo dentro do peito. Mariana não o havia abandonado, e se ela se lembrava dele, talvez ainda houvesse uma chance de escapar daquele pesadelo. Nos dias que se seguiram, Gabriel passou a escrever no caderno sempre que tinha uma oportunidade. Fazia isso tarde da noite, quando todos dormiam, usando a pouca luz que entrava pela janela. Suas mãos tremiam de cansaço e emoção, mas ele continuava.
Escrevia sobre os exercícios dolorosos, sobre a comida insuficiente, sobre o medo constante de ser punido. Escrevia sobre as crianças que desapareciam e voltavam diferentes, sobre os gritos que às vezes ouvia vindos de corredores distantes, sobre a solidão que o consumia dia após dia. Mas escrevia também sobre a saudade. Saudade de casa, da própria cama, do jardim com jabuticabeiras. Saudade de Mariana, de suas histórias, de seu abraço reconfortante. Saudade até do pai, mesmo sabendo que ele o havia mandado para aquele lugar. Porque, apesar de tudo, Gabriel ainda amava Ricardo. Ainda queria acreditar que o pai não sabia o que realmente acontecia ali dentro. Pedro, o garoto ruivo, percebeu que Gabriel estava diferente, mais esperançoso, menos resignado. Uma noite, quando estavam deitados esperando o sono chegar, Pedro sussurrou do outro lado do quarto. "Você está planejando algo?" Gabriel hesitou. Podia confiar em Pedro? O garoto parecia gentil, diferente dos outros que haviam desistido completamente de lutar. Decidiu arriscar. "Tenho um caderno. Alguém de fora me deu. Estou escrevendo sobre tudo o que acontece aqui." Pedro ficou em silêncio por um momento. Quando falou novamente, sua voz estava carregada de emoção. "Você vai denunciar esse lugar?" "Vou tentar." "Então escreva sobre o Rodrigo, o menino que estava naquela cama antes de você chegar. Ele tentou fugir e foi levado para a sala de isolamento. Ficou lá por 5 dias. Quando voltou, não conseguia mais falar. Só ficava olhando para o nada." Gabriel sentiu um nó na garganta. Que tipo de lugar fazia isso com crianças? Pegou o caderno e começou a escrever tudo o que Pedro contava. Escreveu sobre Rodrigo, sobre outras crianças que haviam sofrido punições semelhantes, sobre os métodos cruéis disfarçados de tratamento. Ao longo dos dias, outros meninos começaram a contar suas histórias para Gabriel, baixinho, em segredo, sempre com medo de serem ouvidos. Uma menina chamada Beatriz contou que era privada de comida sempre que chorava. Um garoto de 8 anos chamado Lucas disse que era amarrado na cadeira quando se recusava a fazer exercícios. Cada relato era mais aterrorizante que o anterior, e Gabriel registrava tudo no caderno, enchendo página após página com a verdade que a Clínica Renascer tanto tentava esconder. Enquanto isso, em São Paulo, Mariana continuava sua própria investigação. Ela havia mostrado as fotos dos documentos para um advogado que conhecia através da igreja que frequentava. O homem ficou chocado com o que viu e prometeu ajudar, mas disse que precisava de mais provas, especialmente algo que viesse diretamente das crianças internadas. Era exatamente o que ela estava esperando conseguir através do caderno que havia enviado para Gabriel. Mas o tempo estava passando e Mariana começava a ficar desesperada. Já fazia mais de 1 mês desde que Gabriel havia partido, e cada dia que passava era um dia a mais de sofrimento para o menino. Ela precisava agir logo, antes que fosse tarde demais. Ricardo continuava mergulhado no trabalho, cada vez mais distante da realidade do próprio filho. Verônica mantinha o controle absoluto sobre ele, direcionando cada decisão, cada pensamento. Mariana a observava manipular o empresário com uma mistura de fascínio e repulsa. Como uma mulher podia ser tão calculista, tão fria? O que ela ganhava mantendo Gabriel longe do pai? A resposta veio de forma inesperada. Mariana estava limpando o escritório quando encontrou um documento deixado sobre a mesa. Era um contrato de transferência de tutela. Ricardo estava assinando documentos que, nas entrelinhas, transferiam decisões sobre a saúde e educação de Gabriel para uma terceira parte. E essa terceira parte era uma empresa de gestão de patrimônio que tinha Verônica como sócia. Mariana fotografou o documento rapidamente e guardou a informação. Agora começava a entender. Verônica não estava apenas afastando Gabriel por crueldade. Havia um interesse financeiro por trás de tudo. Se conseguisse controle legal sobre o menino, teria acesso à herança deixada pela mãe de Gabriel, teria poder de decisão sobre investimentos e propriedades. Ricardo, cego pela culpa e manipulado emocionalmente, estava assinando documentos sem ler,
confiando cegamente na mulher que dizia amá-lo. Era ainda pior do que Mariana imaginava. Não era apenas abuso psicológico, era um golpe planejado, uma apropriação sistemática da vida e do patrimônio de uma criança indefesa. Naquela noite, Mariana tomou uma decisão. Não podia mais esperar. Precisava do caderno de Gabriel, precisava juntar todas as provas e confrontar Ricardo de uma vez por todas. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Júlia. Preciso do caderno de volta. É urgente. Como posso buscá-lo? A resposta de Júlia veio horas depois. Vou tentar pegar com ele amanhã, mas não posso enviar pelos correios, é arriscado demais. Você vai ter que vir buscar pessoalmente. Mariana concordou. No dia seguinte, inventou outra desculpa para Ricardo. Disse que precisava resolver assuntos familiares urgentes e que precisaria se ausentar por um dia. Ricardo autorizou sem problemas, ocupado demais para fazer perguntas. Verônica estava viajando para o Rio de Janeiro em uma suposta viagem de negócios. Então Mariana tinha liberdade para agir. Pegou o primeiro ônibus para Campos do Jordão e chegou à cidade no início da tarde. Júlia havia marcado o encontro em uma lanchonete afastada do centro, longe da clínica. Quando Mariana chegou, encontrou a funcionária sentada em uma mesa no canto, nervosa, olhando constantemente para a porta, como se esperasse ser seguida. Mariana se sentou à frente dela e Júlia deslizou um pequeno envelope por baixo da mesa. Está tudo aqui. Ele escreveu muito, coisas muito pesadas. Você precisa tirar esse menino de lá, e rápido. Ele está ficando cada vez mais fraco, mais assustado. Mariana pegou o envelope e segurou com força. Obrigada por fazer isso. Você está salvando a vida dele. Júlia balançou a cabeça. Eu só espero que não seja tarde demais. Esse lugar está ficando mais rigoroso. Ontem chegaram novas regras, mais punições. É como se estivessem se preparando para algo. Tenho um mau pressentimento. As palavras de Júlia ecoaram na mente de Mariana durante toda a viagem de volta para São Paulo. Quando chegou em casa, trancou-se no quarto e abriu o envelope. Dentro estava o caderno pequeno, com páginas preenchidas com a letra trêmula de Gabriel. Ela começou a ler, e a cada página sentia o coração se partir um pouco mais. As palavras do menino eram cruas, honestas, desesperadas. Ele descrevia cada detalhe do horror que vivia diariamente, cada punição injusta, cada momento de medo. Mas o que mais tocou Mariana foi a última página, onde Gabriel havia escrito uma carta para ela. Mariana, por favor, me tira daqui. Eu prometo que vou ser forte, que vou fazer todos os exercícios, que vou tentar andar de novo. Só me leva para casa. Eu tenho medo. Tenho muito medo. Sinto falta de você. Sinto falta do pai. Até da comida da cozinha eu sinto falta. Aqui a comida é ruim e tem pouco. Estou com fome o tempo todo. E tem noite que eu choro e ninguém vem. Por favor, não esquece de mim. Mariana fechou o caderno e deixou as lágrimas caírem livremente. Chorou pela dor de Gabriel, pela própria impotência, pela crueldade de adultos que deveriam proteger crianças, mas que, ao invés disso, as machucavam. Chorou até não ter mais lágrimas e então se levantou, lavou o rosto e se preparou para a luta. Agora tinha tudo o que precisava. As fotos dos documentos provando o esquema financeiro de Verônica, o caderno com os relatos de Gabriel e outras crianças, e a própria coragem fortalecida pela certeza de que estava fazendo a coisa certa. Mas antes de confrontar Ricardo, precisava de mais uma pessoa ao seu lado. Alguém com autoridade, alguém que ele respeitasse e confiasse, e ela sabia exatamente quem procurar. Dr. Paulo era o pediatra que havia acompanhado Gabriel desde bebê. Um médico experiente, competente, com um consultório na região dos Jardins. Ele havia sido afastado do caso quando Verônica assumiu o controle, substituído por especialistas que ela mesma indicou. Mas Mariana sabia que ele ainda se importava com Gabriel. Ainda perguntava sobre o menino sempre que cruzava com Ricardo em eventos sociais. Mariana ligou para o consultório e marcou uma consulta urgente. Quando foi recebida pelo Dr. Paulo, um homem de cabelos grisalhos e olhar gentil, explicou toda a situação. Mostrou as fotos, o caderno, os documentos.
O médico ouviu tudo em silêncio, e conforme ela falava, sua expressão ia se transformando de surpresa em horror. Quando Mariana terminou, Dr. Paulo ficou alguns minutos em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Finalmente ele falou, e sua voz estava carregada de raiva contida. Isso é inaceitável. É abuso infantil disfarçado de tratamento médico. Gabriel precisa sair de lá imediatamente, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Você pode ajudar? Você pode falar com o Ricardo? Ele confia em você. Dr. Paulo acenou com a cabeça. Vou ligar para ele agora mesmo, e vou deixar muito claro que se ele não agir imediatamente, eu mesmo vou às autoridades. Mariana sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Finalmente tinha um aliado poderoso, alguém que Ricardo não poderia ignorar ou descartar. Enquanto o Dr. Paulo pegava o telefone, ela fechou os olhos e fez uma prece silenciosa. Que tudo desse certo, que Gabriel fosse salvo, que a justiça fosse feita. A ligação durou quase 1 hora. Mariana ouvia o médico do outro lado da sala, sua voz ora firme, ora indignada, expondo cada fato, cada evidência. Houve momentos em que Ricardo claramente tentou argumentar, defender a clínica, defender Verônica, mas Dr. Paulo não permitiu. Interrompia, apresentava as provas, forçava o empresário a encarar a realidade que tanto tentava evitar. No final, Ricardo concordou em ir buscar o filho. Concordou em ir no dia seguinte, acompanhado pelo médico e por Mariana. Concordou em tirar Gabriel daquela clínica imediatamente e trazê-lo de volta para casa. Quando o Dr. Paulo desligou o telefone, olhou para Mariana com uma expressão de satisfação cansada. Conseguimos. Vamos buscar o menino amanhã. Mariana deixou o consultório com o coração batendo forte de esperança e medo. Esperança de que finalmente Gabriel seria livre. Medo de que algo pudesse dar errado no último momento, que Verônica descobrisse o plano, que a clínica tentasse impedir a saída do menino. Naquela noite ela mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quartinho nos fundos da mansão, contando as horas para o amanhecer. Pensava em Gabriel, em como ele reagiria quando visse o pai chegando para buscá-lo. Pensava na expressão de alívio que certamente iluminaria aquele rostinho magro e cansado. Pensava também em Verônica e em como ela reagiria quando descobrisse que seu plano havia sido destruído. Mas isso era um problema para depois. Agora a prioridade era Gabriel. Salvar o menino, trazê-lo de volta para casa, protegê-lo de todo o mal que tinha sofrido. E amanhã, quando o sol nascesse, a luta final começaria. O amanhecer chegou cinzento e frio em São Paulo. Mariana acordou antes do alarme, como sempre, mas desta vez não era apenas a rotina que a despertava. Era a adrenalina, a expectativa, o medo e a esperança misturados em um turbilhão de emoções que não a deixavam descansar. Levantou-se, vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas discretas, mas dignas. Sabia que aquele seria um dia decisivo, um dia que mudaria tudo. Ricardo havia combinado de passar na mansão às 8 da manhã para pegá-la. Dr. Paulo os encontraria diretamente em Campos do Jordão, na entrada da clínica. O plano estava traçado, simples e direto. Chegar, mostrar as provas, exigir a liberação de Gabriel e trazê-lo de volta para casa. Não haveria negociação, não haveria espaço para desculpas. Gabriel sairia daquele lugar hoje de uma forma ou de outra. Quando Ricardo chegou, Mariana notou imediatamente a mudança nele. Os olhos estavam vermelhos, como se não tivesse dormido. A expressão era de alguém que finalmente havia acordado de um pesadelo e descoberto que a realidade era ainda pior. Ele mal conseguiu olhar para ela quando abriu a porta do carro e a viagem começou em completo silêncio. Foi só depois de 1 hora na estrada, quando já estavam na altura de Guarulhos, que Ricardo finalmente falou. Eu não sabia. Você precisa acreditar em mim, Mariana. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo lá. A voz dele estava quebrada, carregada de culpa e vergonha. Mariana olhou pela janela, observando a paisagem passar. Eu sei que o senhor não sabia, mas o senhor também não quis ver. Toda vez que eu tentei falar, toda vez que tentei mostrar que Gabriel não estava bem, o senhor escolheu acreditar nela ao invés de ouvir a mim.
Escolheu acreditar em promessas vazias ao invés de ouvir seu próprio filho. As palavras saíram mais duras do que Mariana pretendia, mas eram verdadeiras. Ricardo merecia ouvi-las. Ele apertou o volante com força, os nós dos dedos ficando brancos. Eu estava tão perdido depois do acidente, tão consumido pela culpa. Ver Gabriel naquela cadeira sabendo que eu estava dirigindo naquele dia. Eu não conseguia olhar para ele sem me lembrar do que eu havia causado. E quando Verônica apareceu, oferecendo soluções, oferecendo esperança, eu me agarrei a isso como um náufrago se agarra a qualquer coisa que flutue. Mariana suspirou. O Gabriel nunca culpou o senhor pelo acidente. Ele só queria que o senhor estivesse presente. Queria um pai, não um salvador. Não precisava que o senhor o fizesse andar novamente. Precisava que o senhor o amasse do jeito que ele é. Ricardo não respondeu. Continuaram viajando em silêncio. Conforme se aproximavam de Campos do Jordão, a tensão dentro do carro aumentava. Quando finalmente chegaram à cidade, encontraram o Dr. Paulo esperando em um restaurante próximo à clínica. O médico entregou a Ricardo uma pasta com todos os documentos que Mariana havia reunido. Ricardo folheou tudo em silêncio e, conforme lia, sua expressão ia se transformando. Quando chegou a carta que Gabriel havia escrito para Mariana, teve que parar. Colocou a pasta sobre a mesa e cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Dr. Paulo colocou uma mão no ombro dele. Ricardo, eu sei que isso é difícil, mas agora você precisa ser forte. Por Gabriel. Ele precisa de você agora mais do que nunca. Ricardo respirou fundo, limpou as lágrimas e acenou com a cabeça. Você está certo. Vamos buscar meu filho. Quando chegaram ao portão da clínica Renascer, Ricardo tocou o interfone. A voz que atendeu foi fria e formal. Ricardo se identificou e disse que vinha buscar o filho. A resposta veio hesitante. Senhor Ricardo, não temos nenhuma visita agendada para hoje. O protocolo da clínica exige agendamento prévio. Eu não estou aqui para visitar. Estou aqui para retirar meu filho desta instituição. Abra o portão. Dr. Paulo se inclinou para o interfone. Aqui é Dr. Paulo Mendes, médico responsável pelo acompanhamento de Gabriel. Tenho em mãos documentos que comprovam práticas abusivas nesta instituição. Se este portão não for aberto imediatamente, farei uma denúncia formal ao Conselho Regional de Medicina e às autoridades competentes. Houve um longo silêncio. Então o portão começou a se abrir lentamente. Ricardo entrou com o carro e estacionou em frente à entrada principal. Um homem de terno os esperava na porta, sorriso forçado no rosto. Senhor Ricardo, que surpresa! Se tivesse avisado, teríamos preparado Gabriel para a visita. Eu não quero que chame. Eu vou buscá-lo pessoalmente. E ele não. Está vindo para uma visita. Está vindo para casa, permanentemente. A expressão do homem endureceu. Senhor Ricardo, o senhor assinou um contrato. Há cláusulas, há compromissos financeiros. Não pode simplesmente retirar a criança sem cumprir o período acordado. Ricardo deu um passo à frente. Eu não me importo com contratos. Meu filho está sofrendo abusos aqui. E eu vou tirá-lo deste lugar agora. Se tentar me impedir, eu chamo a polícia e transformo isso em um escândalo público que vai destruir a reputação desta clínica. Dr. Paulo mostrou a pasta com os documentos. Temos provas de tudo: isolamento forçado, privação, de alimento, manipulação psicológica. Se preferir, podemos resolver isso com as autoridades competentes. A escolha é sua. O homem olhou para os documentos, depois para Ricardo, depois para Mariana. Percebeu que havia perdido. Fez um sinal para uma funcionária que observava de longe. Tragam Gabriel da sala de fisioterapia. Agora. A espera pareceu durar uma eternidade. Mariana sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos ao redor podiam ouvi-lo. Ricardo andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Dr. Paulo mantinha a expressão séria, vigiando cada movimento dos funcionários da clínica. Então, uma porta se abriu no final do corredor, e lá estava ele. Gabriel apareceu em sua cadeira de rodas, empurrado por uma funcionária. Estava magro, muito mais magro do que quando havia partido.
O uniforme azul pendia frouxo em seu corpo pequeno e havia olheiras profundas sob os olhos castanhos. Mas quando ele viu Ricardo parado ali no hall de entrada, todo o cansaço, todo o medo, toda a resignação desapareceram de seu rosto. Pai, a voz saiu fraca, quase incrédula, como se Gabriel tivesse medo de que fosse uma ilusão. Mais um truque cruel de sua mente exausta. Ricardo não esperou. Correu até o filho e se ajoelhou na frente da cadeira de rodas, abraçando Gabriel com tanta força que o menino quase não conseguia respirar. Meu filho, me perdoa por tudo. Gabriel começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas como as que derramava todas as noites naquele lugar. Eram soluços profundos, desesperados, de alguém que finalmente podia expressar tudo o que havia guardado dentro de si. Abraçou o pai de volta, agarrando-se a ele como se temesse que fosse embora novamente. Você veio me buscar. Você realmente veio. Eu vim, sim, e vou te levar para casa. Agora. Nunca mais vou te deixar. Mariana observava a cena com lágrimas escorrendo pelo rosto. Aproximou-se devagar e colocou a mão no ombro de Gabriel. O menino olhou para ela e um sorriso cansado, mas genuíno, iluminou seu rosto. Mariana, você não me esqueceu. Nunca, meu amor. Nunca esqueceria você. O homem de terno tentou uma última vez. Senhor Ricardo, ao menos permita que façamos os procedimentos de saída adequados. Há documentos que precisam ser assinados, pertences pessoais que precisam ser recolhidos. Ricardo se levantou, carregando Gabriel nos braços, cadeira de rodas esquecida. Pode mandar os pertences depois. Meu filho sai daqui agora. Caminharam até o carro, Ricardo ainda segurando Gabriel, como se temesse soltá-lo. Mariana trouxe a cadeira de rodas, dobrando-a e colocando no porta-malas. Dr. Paulo observava tudo com satisfação, mas também com preocupação profissional. Assim que entraram no carro, ele começou um exame rápido em Gabriel. O menino estava visivelmente desnutrido, com sinais claros de estresse emocional. O médico fez perguntas sobre como ele se sentia, sobre a alimentação, sobre o tratamento. Gabriel respondia em voz baixa, ainda processando o fato de que estava realmente indo embora. Quando o Dr. Paulo perguntou sobre as práticas da clínica, Gabriel hesitou, olhando para o pai. Pode falar, filho. Pode me contar tudo. Eu quero saber. Preciso saber. E então Gabriel falou. Contou sobre os exercícios brutais, sobre a comida insuficiente, sobre as noites sozinho no escuro, sobre o medo constante de ser punido. Contou sobre as outras crianças, sobre os gritos que ouvia, sobre a sala de isolamento que todos temiam. Cada palavra era uma punhalada no coração de Ricardo. Mas ele ouviu tudo, segurando a mão do filho, deixando as próprias lágrimas caírem livremente. Quando Gabriel terminou, estava exausto. Encostou a cabeça no ombro do pai e fechou os olhos. Ricardo o abraçou com cuidado e Mariana cobriu os dois com um cobertor que havia trazido. A viagem de volta para São Paulo começou em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era pesado como o da ida. Era um silêncio de alívio, de gratidão, de recomeço. Gabriel dormiu durante quase toda a viagem, finalmente sentindo-se seguro o suficiente para relaxar. Quando acordou, já estava anoitecendo e estavam chegando na mansão da Rua dos Pinheiros. Ricardo carregou o filho para dentro e Mariana correu na frente para preparar o quarto. Trocou os lençóis, abriu as janelas para deixar o ar fresco entrar. Colocou o urso de pelúcia favorito de Gabriel sobre a cama. Mas quando estavam subindo as escadas, a porta da frente se abriu. Verônica entrou, voltando de sua viagem ao Rio de Janeiro. Parou no hall, olhando para a cena à sua frente. Ricardo carregando Gabriel, Mariana ao lado deles, Dr. Paulo logo atrás. Sua expressão mudou rapidamente de surpresa para raiva contida. O que está acontecendo aqui? Gabriel deveria estar em tratamento. Por que o trouxeram de volta? Ricardo desceu os degraus devagar, ainda segurando o filho. Colocou Gabriel na cadeira de rodas que Mariana havia trazido, e então se virou para Verônica. Sua voz saiu fria, controlada, mas carregada de uma raiva profunda.
Eu descobri tudo, Verônica. Descobri sobre seus planos, sobre o dinheiro, sobre a clínica. Descobri que você usou meu filho como peça em um jogo cruel. Verônica tentou manter a compostura. Não sei do que você está falando. Eu só queria ajudar. Encontrei a melhor clínica, o melhor tratamento. Ricardo tirou a pasta de documentos da bolsa e jogou sobre a mesa do hall. Os papéis se espalharam, revelando contratos, fotos, relatórios. Você queria controle sobre a herança dele. Queria acesso ao patrimônio que a mãe dele deixou. E estava disposta a sacrificar uma criança inocente para conseguir isso. Verônica olhou para os documentos e, pela primeira vez, sua máscara de perfeição caiu. A expressão fria e calculista que ela sempre escondia sob camadas de charme surgiu com toda a força. Você não entende nada, Ricardo. Aquele menino estava atrapalhando tudo. Você nunca ia conseguir seguir em frente com ele ali, te lembrando constantemente do acidente, da sua culpa. Eu estava te libertando. Ricardo deu um passo à frente e Mariana rapidamente levou Gabriel para longe, para que ele não precisasse ouvir aquilo. Libertando? Você estava destruindo meu filho. Estava destruindo a mim. E chamava isso de amor. Verônica soltou uma risada amarga. Amor? Isso sempre foi negócio, Ricardo. Você tem dinheiro, influência, contatos. Eu queria minha parte. E o garoto era o único obstáculo. Ricardo sentiu náusea. Como ele havia sido tão cego? Como não percebeu o que ela realmente era? Pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Verônica tentou argumentar, ameaçou processos, falou sobre direitos. Mas Ricardo não cedeu. Chamou seguranças, mandou embalar os pertences dela, mudou todas as fechaduras naquela mesma noite. Em questão de horas, Verônica estava fora da mansão, fora de suas vidas, deixando para trás apenas os estragos que havia causado. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, Ricardo subiu até o quarto de Gabriel. O menino estava deitado na própria cama, limpo, alimentado, vestindo um pijama confortável. Mariana estava sentada ao lado dele, contando uma história como fazia antes. Ela percebeu Ricardo na porta e fez menção de sair, mas ele pediu que ficasse. Ricardo se aproximou da cama e sentou-se do outro lado. Gabriel, eu preciso te pedir desculpas. Por tudo. Por ter te mandado para aquele lugar, por não ter ouvido você, por ter acreditado em alguém que só queria nos fazer mal. Eu estava tão perdido na minha própria dor que esqueci da sua. Gabriel olhou para o pai e, apesar de tudo, ainda havia amor naqueles olhos cansados. Você veio me buscar. No final, você veio. É isso que importa. Ricardo abraçou o filho, prometendo nunca mais falhar com ele. Prometendo estar presente de verdade, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Prometendo que daquele dia em diante, Gabriel seria sua prioridade. Não os negócios, não o dinheiro, não a culpa do passado, apenas Gabriel. Nos dias seguintes, doutor, Paulo acompanhou de perto a recuperação do menino. Gabriel havia perdido peso, desenvolvido sinais de trauma psicológico e estava com o sistema imunológico comprometido. Mas com alimentação adequada, acompanhamento médico e, principalmente, com amor e segurança, ele começou a se recuperar. Devagar, mas consistentemente. Ricardo cumpriu sua promessa. Reduziu drasticamente sua carga de trabalho, delegou responsabilidades, passou a trabalhar de casa sempre que possível. Começou a participar ativamente da rotina de Gabriel, das sessões de fisioterapia, das consultas médicas. Aprendeu a fazer os exercícios que Mariana sempre fez. Aprendeu a ouvir quando o filho precisava falar. Aprendeu a estar presente. Mariana, que sempre foi tratada como funcionária, foi elevada a membro essencial da família. Ricardo insistiu em aumentar seu salário, melhorar suas condições, mas o que realmente mudou foi o respeito e a gratidão. Ela havia salvado Gabriel quando ninguém mais estava olhando. Havia sido a única voz de razão em meio ao caos. E quanto à clínica renascer, Ricardo não deixou passar. Com o apoio de Dr. Paulo e o caderno de Gabriel como prova, ele entrou com uma denúncia formal. A investigação revelou um histórico extenso de práticas abusivas,
métodos questionáveis e exploração financeira de famílias vulneráveis. Outras famílias apareceram com histórias semelhantes. Outras crianças foram retiradas, outros pais acordaram para a realidade. A clínica foi interditada, seus responsáveis indiciados. Júlia, a funcionária que havia ajudado Mariana, prestou depoimento e foi protegida durante todo o processo. O sofrimento de Gabriel não foi em vão. Ele ajudou a salvar dezenas de outras crianças que ainda estavam presas naquele sistema cruel. Meses se passaram. A primavera chegou trazendo cores novas para o jardim da mansão. Gabriel, sentado em sua cadeira de rodas, sob a sombra da jabuticabeira, desenhava enquanto Mariana preparava um lanche na cozinha. Ricardo havia voltado cedo do escritório, como fazia agora todos os dias, e estava ajudando o filho com um projeto de escola. A casa já não era mais silenciosa. Havia risos, conversas, música tocando no rádio da cozinha. Havia jantares em família, filmes assistidos juntos no sofá, domingos preguiçosos sem compromissos. Havia vida novamente. As primeiras semanas após o resgate foram difíceis. Gabriel acordava todas as noites com pesadelos, gritando, chamando por ajuda. Ricardo corria até o quarto do filho, acendia as luzes, segurava-o até que ele se acalmasse e percebesse que estava em casa, que estava seguro. Mariana também ficava acordada nessas noites, preparando chá de camomila morno, trazendo o urso de pelúcia favorito de Gabriel, cantando baixinho as músicas que ele gostava quando era menor. Dr. Paulo havia recomendado acompanhamento psicológico e Gabriel começou a fazer terapia 2 vezes por semana. No início, ele se recusava a falar sobre o que havia vivido na clínica. Ficava em silêncio durante as sessões, apenas desenhando ou olhando pela janela. Mas a terapeuta, uma mulher gentil chamada Doutora Helena, tinha paciência. Ela não forçava, não pressionava. Apenas ficava ali, presente, mostrando a Gabriel que aquele era um espaço seguro, onde ele podia expressar tudo o que sentisse. Com o tempo, Gabriel começou a se abrir. Contou sobre o medo que sentia durante a noite, sobre a fome constante, sobre como se sentia sozinho, mesmo rodeado de outras crianças. Falou sobre a culpa que carregava, achando que, de alguma forma, havia decepcionado o pai, que não havia se esforçado o suficiente para melhorar. Doutora Helena ouvia tudo com atenção, depois explicava gentilmente que nada daquilo era culpa dele, que ele era apenas uma criança que merecia amor e proteção, não punição ou abandono. Ricardo também começou a fazer terapia. Precisava lidar com a própria culpa. Não apenas pelo acidente que mudou a vida de Gabriel, mas também por tê-lo colocado em uma situação de tanto sofrimento. Nas sessões, ele confrontava seus demônios internos, aprendia a se perdoar, aprendia que ser pai não significava ser perfeito, mas sim estar presente e disposto a consertar os erros. Uma tarde, cerca de 2 meses após o resgate, Gabriel pediu para conversar com o pai. Ricardo largou tudo o que estava fazendo e sentou-se ao lado do filho no jardim, sob a jabuticabeira onde tantas vezes haviam conversado antes do acidente, quando a vida ainda era simples e feliz. Pai, eu sei que você se sente mal por tudo que aconteceu. Ouço você falando com a doutora Helena sobre isso, mas eu preciso que você saiba de uma coisa. Gabriel pausou, procurando as palavras certas. Ricardo esperou, segurando a mão do filho. Eu não te culpo, nem pelo acidente, nem pela clínica. Você estava tentando me ajudar. Você acreditou em alguém que parecia boa, mas não era. Isso pode acontecer com qualquer um. O importante é que você veio me buscar. Quando precisei de você de verdade, você apareceu. Ricardo sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Abraçou Gabriel e os dois ficaram ali por um longo tempo, apenas segurando um ao outro, curando juntos as feridas que ambos carregavam. Mariana observava da janela da cozinha e seu coração se encheu de uma alegria profunda. Aquela família estava se reconstruindo, tijolo por tijolo, abraço por abraço, conversa por conversa. Não seria fácil, e as cicatrizes jamais desapareceriam completamente. Mas havia amor ali.
amor genuíno e forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. As investigações sobre a Clínica Renascer avançavam rapidamente. Quando as autoridades finalmente conseguiram mandado de busca, encontraram muito mais do que esperavam. Havia registros detalhados de todas as práticas abusivas, anotações sobre punições aplicadas, relatórios falsos criados para enganar os pais. Encontraram também evidências de desvio de recursos, já que muito do dinheiro pago pelas famílias não era investido em tratamento adequado, mas sim desviado para contas pessoais dos administradores. 17 famílias se juntaram a Ricardo na ação coletiva contra a clínica. Cada uma tinha uma história de dor, de promessas não cumpridas, de crianças que voltaram para casa traumatizadas e piores do que quando entraram. Em tribunais, os advogados apresentaram as provas, os depoimentos, as fotos. O caderno de Gabriel foi uma peça central, suas palavras infantis, mas honestas, tocando até os juízes mais experientes. Os responsáveis pela clínica tentaram se defender. Alegaram que seguiam protocolos reconhecidos, que as famílias estavam exagerando. Mas as provas eram irrefutáveis. Júlia, a funcionária que havia ajudado Mariana, testemunhou sobre o que viu durante os meses que trabalhou lá. Outras funcionárias também apareceram, quebrando o silêncio que o medo as havia imposto por tanto tempo. No final, a Clínica Renascer foi definitivamente fechada. Seus proprietários foram condenados, multados e proibidos de trabalhar com crianças ou em qualquer estabelecimento de saúde. Não foi apenas uma vitória legal, foi uma vitória moral, um recado claro de que crianças não podiam ser tratadas como objetos, como problemas a serem resolvidos através de métodos cruéis. Gabriel acompanhou parte do processo. Ricardo perguntou se ele queria ir ao tribunal, se queria ver os responsáveis sendo julgados. O menino pensou bastante antes de responder. Sim, eu quero ir. Quero que eles vejam que eu não sou mais aquele menino assustado que eles tentaram quebrar. Quero que eles saibam que eu sobrevivi. No dia da sentença, Gabriel entrou no tribunal em sua cadeira de rodas, flanqueado pelo pai de um lado e por Mariana do outro. Quando os réus olharam, para ele viram não uma vítima derrotada, mas uma criança forte, amada, protegida. Gabriel os encarou de volta, sem medo, sem raiva, apenas com a certeza de que eles não tinham mais poder sobre ele. Após a condenação, enquanto saíam do tribunal, um repórter se aproximou pedindo uma entrevista. Ricardo hesitou, mas Gabriel surpreendeu a todos aceitando falar. O menino contou sua história com uma maturidade impressionante para seus 9 anos. Falou sobre o sofrimento, mas também sobre a esperança. Falou sobre Mariana, que nunca desistiu dele, e sobre o pai, que aprendeu a ser pai de verdade. Falou sobre a importância de as pessoas prestarem atenção, de não confiarem cegamente, de sempre ouvirem o que as crianças têm a dizer. A entrevista foi transmitida na televisão e viralizou nas redes sociais. Milhares de pessoas se emocionaram com a história de Gabriel. Centenas de pais enviaram mensagens, agradecendo por ele ter tido a coragem de falar, dizendo que agora prestariam mais atenção nos próprios filhos, que questionariam mais antes de tomar decisões drásticas. De repente, Gabriel se tornou um símbolo, não de vitimização, mas de resiliência. Sua história inspirou mudanças. Novas leis foram propostas para regulamentar clínicas de reabilitação infantil, exigindo transparência total, visitas regulares dos pais, fiscalização rigorosa. O sofrimento de Gabriel e das outras crianças não seria em vão. Ajudaria a proteger inúmeras outras no futuro. Quanto a Verônica, ela tentou processar Ricardo por difamação, mas perdeu. As provas contra ela eram irrefutáveis. Perdeu também a tentativa de conseguir qualquer tipo de indenização ou partilha de bens, já que não eram casados legalmente e o relacionamento foi provado como fraudulento desde o início. Ela desapareceu da vida deles completamente, e Ricardo fez questão de que assim permanecesse. Em uma tarde ensolarada, 6 meses após o resgate, Ricardo organizou um churrasco no jardim. Convidou o Dr. Paulo, doutora Helena, Júlia, que havia se tornado amiga da família, e algumas outras pessoas que haviam ajudado durante todo o processo.
Mariana preparou suas receitas especiais e Gabriel ajudou a decorar o jardim com bandeirinhas coloridas. Durante o almoço, houve risadas, histórias compartilhadas, momentos de alegria genuína. Gabriel estava mais forte, havia recuperado o peso perdido e sua risada voltou a ecoar pela casa. Ainda fazia fisioterapia, ainda tinha pesadelos ocasionais, mas estava melhor, estava vivo, estava feliz. No fim da tarde, quando os convidados já haviam ido embora e o sol começava a se pôr, Ricardo, Mariana e Gabriel ficaram sentados no jardim. O céu estava pintado de laranja, rosa e roxo, e uma brisa suave fazia as folhas da jabuticabeira dançarem. "Sabe, pai", começou Gabriel, "eu estava pensando, talvez eu nunca volte a andar. E tudo bem, porque eu descobri que posso fazer muitas coisas mesmo na cadeira de rodas. Posso desenhar, posso estudar, posso ser feliz. E isso é o que realmente importa, não é?" Ricardo olhou para o filho com uma mistura de admiração e orgulho. "Sim, filho, é exatamente isso que importa. Ser feliz, ser amado, estar cercado de pessoas que se importam de verdade." Mariana sorriu, limpando as lágrimas que teimavam em cair. "Vocês dois me fazem tão feliz, não sabem o quanto." Gabriel segurou a mão de Mariana com uma das suas e a mão do pai com a outra. "Nós somos uma família, né? Uma família de verdade. Não perfeita, mas real." E era verdade. Eles eram uma família. Não a família tradicional que as pessoas esperavam, mas uma família construída sobre amor, sacrifício e segundas chances. Uma família que havia passado pelo fogo e saído mais forte do outro lado. Gabriel ainda usava a cadeira de rodas. Os médicos explicaram que talvez nunca voltasse a andar, mas que continuariam tentando todas as terapias possíveis. Mas agora, isso não importava mais da mesma forma. Porque Gabriel havia recuperado algo muito mais importante do que os movimentos das pernas. Havia recuperado sua dignidade, sua alegria, sua infância. Havia recuperado a sensação de ser amado incondicionalmente. Ricardo aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que presença vale mais que dinheiro. Que confiar cegamente pode custar vidas emocionais inteiras. Que ser pai não é sobre corrigir erros do passado ou buscar curas milagrosas. É sobre estar ali, todos os dias, nos momentos bons e ruins, amando seu filho exatamente como ele é. E Mariana, a mulher humilde que trabalhava naquela casa, provou que às vezes quem realmente salva uma criança não é quem tem poder ou dinheiro. É quem se importa o suficiente para não desistir. É quem enxerga além das aparências e luta pelo que é certo, mesmo quando todos dizem que é impossível. Naquela tarde de primavera, enquanto o sol começava a se pôr sobre São Paulo, tingindo o céu de laranja e rosa, Gabriel olhou para o pai e para Mariana e sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de vida, cheio de esperança. E naquele sorriso estava a prova de que o amor, quando genuíno, pode curar feridas que nenhum tratamento médico jamais conseguiria alcançar. No fim, não se tratava de cura milagrosa. Tratava-se de algo muito maior: redenção, coragem e a certeza de que uma família, mesmo quebrada e remendada, pode se reconstruir quando há amor verdadeiro e vontade de recomeçar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gabriel, Ricardo e Mariana tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, redenção e amor incondicional, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi a força de Mariana ao não desistir? O despertar de Ricardo como pai? Ou a resiliência de Gabriel diante de tudo? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos lembram que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai tocar sua alma.